Fala, Jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática da sala de exatas. Nesse vídeo iremos resolver a questão 24 da UER do ano de 2019. Uma questão que eu arrisco dizer uma das mais bonitas que os nossos vestibulares já produziram. Então quero te apresentar aí como foi minha resolução. Acho essa bem interessante, bem refinada. Veja só como que é a ideia. Vamos à leitura do enunciado. O professor Piraldo deseja formar números naturais de 5 algarismos distintos, de modo que cada número seja divisível por 3 e que cada algarismo seja igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 9. Por exemplo, ainda exemplificou, é teu faixa, né? O número 12.369 deve fazer parte da lista e o número 12.364 não deve fazer parte da lista. Quantos são esses números que o professor Piraldo deverá formar? Então, inicialmente você tinha que lembrar o que significa ser divisível por 3, né? A grosso modo, no fundamental, uma criança responderia que é você fazer a divisão de 12.369 e verificar que quando divide por 3 o resto é zero. Claro que isso não seria nada prático. Você tem que lembrar do critério de divisibilidade. Qual que é esse critério? A soma dos algarismos ser divisível por 3. Então usaremos o exemplo do enunciado. Por que 12.369 está na lista do professor Piraldo? Porque se eu somar 1, 2, 3, 6, 9... a soma está na tabuada do 3, é 3 vezes 7. Então esse número grandão, ele também está na tabuada do 3, ele vai ser 3 vezes alguém muito gigantesco, né? Mas há uma garantia de que a divisão vai dar exata. Então esse número aqui seria essa ideia, né? Aí qual seria a segunda? É você perceber que só esse grupo aqui, ele já vai te gerar vários números que são divisíveis por 3. Vê só. Se eu troco o 6 e o 9 de lugar, o número é novo. Agora virou 12.396. Mas a soma dos algarismos não muda, né? Porque a soma é comutativa. Se eu trocar esse 6 e esse 9 de lugar, não vai mudar, o valor continua sendo 21. Então significa que só o exemplo que o enunciado me deu vai gerar vários números divisíveis por 3. A próxima pergunta é vários quantos, né? Eu tenho 5 números e irei misturá-los em 5 espaços. Então, com certeza você já deve ter feito uma questão dessa numa lista de análise combinatória. Isso seria calcular 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Isso dá 120. Então, só o exemplo que o enunciado me apresentou já tem 120 números que estarão nessa lista aí. A pergunta é, usando aqueles algarismos, quantos grupos de 5 eu posso escolher, tal que a soma seja divisível por 3. E aí quando eu descobrir, por exemplo, que são 10 grupos, isso eu vou ter que fazer 10 vezes 120. Né? Se eu descobrir que são 3 grupos, eu tenho que fazer 3 vezes 120. E note que as respostas das alternativas todas estão na tabuada do 120, né? 120 vezes 1, vezes 3, vezes 4, vezes 10. Né? Então, parece fazer sentido. Só que pensar nas quinas, que seriam os grupos de 5, é muito difícil. E aqui que vem o pulo do gato, a malícia e a maldade matemática do vestibulando que pilota o vestibular. É você perceber que a soma total dos 7 algarismos já está na tabuada do 3. Se você somar tudo, dá 33. Então, se essa soma total já está na tabuada do 3, quando eu escolher 5 para retirar dessa soma, e esses 5, a soma deles está na tabuada do 3, eu vou pegar um número múltiplo de 3 e irei subtrair de outro número múltiplo de 3 e o que sobra também tem que ser múltiplo de 3. Veja o exemplo com números que fica mais claro. Suponha que tu escolheu os do enunciado, 1, 2, 3, 6, 9. Então, quando tu escolhe esse grupo, a soma dá 21. E os dois que sobram, que seria o 4 e o 8, a soma dá 12. Essa seria a ideia equivalente, né? E às vezes algumas crianças dizem isso para mim, seria equivalente de tu perguntar assim, quanto que é 5 vezes 8? E a criança diz, não sei, mas eu sei quanto é 5 vezes 6, que dá 30, e eu sei quanto que é 5 vezes 2, que é bem fácil, dá 10. Então, como se eu somar 6 mais 2 dá 8, então o 5 vezes 8 tem que ser esse mais esse. Né? Então, seria essa a ideia, né? Só que ao invés de soma, a gente está subtraindo. Olha que interessante, né? Então, o meu problema agora, ele se transforma quando eu tenho essa percepção. Ao invés de eu buscar
grupos de 5, que a soma está na tabuada do 3, eu vou me perguntar quantos grupos de 2 a soma está na tabuada do 3. Porque cada vez que eu escolho 2, os 5 que sobram estão na tabuada do 3 também. E escolher duplas é muito mais fácil do que escolher quinas. Olha como o problema fica fácil quando você pensa em escolher duplas. Olha como é que é o raciocínio. Eu vou prender o primeiro, digamos assim, né? Eu vou prender aqui esse primeiro, o 1, e vou somar com quem está à sua direita. E sempre que eu encontrar uma soma que está na tabuada do 3, então é porque aquela dupla me serve. Por exemplo, 1 mais 2 é 3. Então começamos bem, essa dupla serve. O que significa dizer que essa dupla serve? Significa dizer que esses que sobraram, a soma deles está na tabuada do 3, pois esses que eu retirei, a soma está na tabuada do 3. E por que isso é uma garantia? Porque a soma dos 7 estava na tabuada do 3. Magnífico, né, velho? Magnífico. Então agora vai ficar very easy. 1, 2 serve. 1 mais 3 não serve. Aqui vai dar 5, 7, 9. Esse serve. 1 mais 8 serve, que dá 9. 1 mais 9 não serve. Agora eu vou prender o 2 e vou somando. Então aqui vai dar 5, tá fora. 6 serve. 2 e 4 entra. 8, 10, 11. Então com 2 foi só o 2 e o 4. Agora com 3. Aí com 3 é muito fácil porque ele está na tabuada do 3, né? Tem que ser 3 e 6, 3 e 9. Com certeza são esses dois aí. Agora com 4. Aqui vai dar 10, não serve. 4 e 8 serve, que é justamente o exemplo que a gente estava pensando ali ainda agora, né? O 4 e o 8. E o 4 mais 9 não serve. Agora eu vou prender o 6. 6 mais 8 não dá, né? Porque vai dar 14, não presta. E 6 mais 9 serve, porque os dois estão na tabuada do 3, né? Então, quantas duplas a soma estava na tabuada do 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é simplesmente fazer 7 vezes 120. E quando você faz 7 vezes 120, você encontra como resposta 840, que está na letra D de dado. Diga lá, jovem gafanhoto, se essa questão não é linda, não é mesmo? Então, como essa é uma questão difícil, eu julgo essa uma das mais difíceis, vou fazer algo que não costumo fazer, que é mais algumas análises aqui contigo de coisas interessantes da análise combinatória. Pode ser que te ajude aí nos estudos. A primeira coisa é você perceber que em algum momento da questão a gente teve que notar que a ordem era relevante, que foi nesse momento aqui do 6996. E apesar da ordem ser relevante, nós não fizemos nenhuma conta de arranjo em nenhum lugar. E isso é uma coisa que nós professores, me incluo nessa fala, dizemos, né? Um jeito fácil de diferenciar quando é arranjo e combinação. Ordem importa, ordem não importa. Isso é uma ideia que ajuda, mas essa questão aqui, veja que não rolou uma conta de arranjo, né? Não escrevi a fórmula de arranjo em nenhum lugar. Mais ainda, o que é mais interessante ainda, quando eu tive essa percepção, né, para que eu percebesse que os grupos de 5 era a mesma quantidade que os grupos de 2, eu tive que saber algo da matemática que está muito além dos problemas de análise combinatória que a gente faz, que é essa relação aqui, ó. Isso aqui é a relação de Stiefel, que a gente estuda lá nos binômios de Newton. E o que a relação fala? Que duas combinações serão iguais quando esse mais esse resulta no total. O que isso quer dizer? Que de um grupo de 7 eu escolher 5 é a mesma quantidade que de um grupo de 7 eu escolher 2, porque 5 mais 2 é 7. Então, eu ter estudado esse a mais me inspirou a ter essa percepção que foi importante para resolver a questão de um jeito bem fácil. Mas binômio de Newton não está nos nossos editais, não é uma coisa que a gente costuma estudar. E provavelmente se você fosse para uma aula de binômio de Newton, você diria, não precisa estudar, isso não cai no meu vestibular. Mas quem se aventura a estudar consegue abrir algumas outras portas, né? Então isso tudo é muito interessante, gostaria de te detalhar um pouco a mais essa questão, acho ela lindíssima e reforço, se você tiver alguma outra ideia, algum outro jeito de resolver, independente de ser mais fácil ou não que esse aqui, me apresente, porque até então
esse é o único que eu conheço. Então, se você gostou dessa resolução, deixa aí um comentário, manda para algum amigo teu que está na luta do vestibular. Um cheiro no cangote, é nóis!